Além dos tutoriais aqui do canal, também existem outras séries, como por exemplo a série de recadinhos, que tem uma abertura bastante diferenciada, você deve ter percebido porque ela tá aparecendo bem aqui embaixo. Depois de usar essa abertura inúmeras vezes, eu pensei que as pessoas tinham cansado, já não aguentavam mais, mas eu estava enganado, porque a maioria das pessoas fica pedindo para mostrar como eu fiz a abertura. E hoje, neste tutorial aqui, a gente vai fazer uma parte do processo, que é animar uma borboleta batendo as asas lindamente, exatamente como você tá vendo aí, ó. Antes de começar, uma indicação importante para você aí que quer dominar o After Effects. É só você clicar na descrição do vídeo para conhecer o meu curso online de After Effects. Depois do tutorial eu falo mais sobre esse curso, porque agora chega de lero-lero e vamos animar essa borboleta tão linda. Começando esse tutorial, duas informações importantíssimas. Deixa eu só fechar essa tela aqui que está me perturbando. Agora sim, uma coisa muito legal de você ter é o After Effects aberto, mas não precisa de nada nele a não ser uma imagem importada de uma borboleta. Deixa eu explicar uma coisa muito legal para você. Quando a gente trabalha aqui com essas opções de buscar uma imagem, é legal de você buscar a imagem com a opção de PNG. PNG faz com que a imagem tenha um fundo transparente. Isso ajuda em muitos casos, principalmente quando a imagem tem esses quadradinhos de fundo. Só toma cuidado porque nem todos esses quadradinhos são de verdade. Às vezes a pessoa fez isso na imagem para fingir que é e não é. Mas na dúvida, busque aí por Butterfly PNG. Eu acho que a que eu peguei foi essa aqui. Se eu não me engano, ó. High Resolution Butterfly blá 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 blá. No After Effects, você só tem que importar essa imagem da borboleta. Então se você estiver aqui de repente com o seu Windows, é só clicar no arquivo da borboleta, ó. Segura e arrasta e solta no After Effects. Pronto ali. Ó, observação, né? Não solta aqui, não solta aqui. Você vai soltar aqui no painelzinho de Project. Um detalhe muito importante é que talvez você não saiba nada sobre o After Effects. Fala, meu Deus do céu, isso aqui tá parecendo muito complexo para mim. Calma, você pode assistir um tutorial de como começar no After Effects, clicando do lado direito em cima no card. E aí depois você volta para esse aqui. Mas se você quiser fazer esse aqui, esteja por sua conta e risco, certo? É legal de você conhecer pelo menos um pouquinho do After Effects. E agora sim, vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, na parte de cima, a gente vai clicar em Composition, New Composition. Aqui nessa composição não tem muito segredo, mas na parte de cima a gente pode mudar o nome para, por exemplo, borboleta. É assim que escreve, acho que eu escrevi corretamente, não é? Aqui eu tenho largura, eu vou deixar por 800 pixels e altura também. Ah, mas tem que ser um tamanho quadrado. Então, eu estou usando um tamanhozinho quadrado porque, na verdade, como a proporção da borboleta é mais ou menos um quadrado, a gente mantém mais ou menos um padrão. Mas, de repente, você falar, não, eu não quero quadrado. Não tem problema, pode colocar o tamanho que você quiser. Aqui embaixo eu tenho a duração. Eu vou deixar uns 10 segundos, porque como ela vai bater a asa infinitamente, e eu não sei por quanto tempo eu vou querer, de repente, colocar ela em outra composição, 10 segundos eu acho que é um tempo suficiente, né? Não é muito, também não é pouco, fica ali mais ou menos na média. Aqui em Background Color eu vou colocar um tom de cinza escuro, né? Você pode colocar o tom que você quiser, mas isso é indiferente, é só realmente para deixar um tom ali que seja diferente dos tons da cor da borboleta. Feito isso, eu vou pressionar OK. E agora, pelo painel de Project, a gente vai arrastar a borboleta. Então, clique e segura na borboleta, segura e arrasta lá embaixo na timeline. Feito isso, a borboleta aparece aqui. Se ela estiver meio grande para pôr... Ah, tô falando tudo errado, volta. Se ela estiver meio grande para pôr a proporção, que palavra difícil? Proporção. Que a gente fez no caso, né? 800 por 800, você pode diminuir um pouquinho o tamanho dela. Para isso, você clica aqui nas opções da sua camada, no cantinho, entra em Transform. Em Transform, a gente diminui um pouco o Scale. Vou colocar aqui, ó, até conseguir enxergar a borboleta dentro dessa área da composição toda. Feito isso, a gente precisa dividir a borboleta. Quando eu digo dividir, é como se a gente fosse fatiá-la. Aí a gente vai matar a borboleta. Bom, matá-la é uma palavra meio forte, mas a gente tem que separar as partes. Então a gente vai separar o corpinho que fica no meio das duas asas que ela tem. Então para isso, deixe a camada selecionada. Na parte superior, a gente vai vir aqui, ó, na opção de Edit. Em Edit a gente vai vir na opção de Duplicate. O atalho também, se você quiser, é Ctrl D. Pressionou Ctrl D, ele duplica. Então a gente tem a camada de baixo e a camada de cima. Essa de cima eu vou renomear clicando sobre ela com o botão da direita e eu vou em Rename. Aí eu vou colocar o nome aqui de corpo, só para a gente saber que esse vai ser o corpinho da borboleta. Aqui vamos lá, do lado esquerdo a gente tem esses dois olhinhos. O olhinho de baixo da camada de baixo é para ela ser escondida, então eu vou esconder a camada de baixo pressionando o olho. Mas para que isso? Para a gente conseguir enxergar só essa camada de cima que se chama corpo. Feito isso, eu vou me aproximar um pouco mais.
Deixa eu só diminuir um pouco isso aqui também para enxergar mais o corpinho. E na parte superior, a gente vai selecionar a ferramenta Pen Tool, que é essa aqui. Se você clicar e segurar, tem outras opções, mas a gente vai ficar na primeira. Feito isso, deixa selecionada a camada corpo e eu vou criar uma área em volta mais ou menos do corpinho aqui da borboleta, nessa partezinha do meinho dela. Então vou começar aqui por cima, clica uma vez, vou clicando aqui em volta, clique e solta, clique e solta, clique e solta, clique e solta e vai fazendo isso, ó, até você ter mais ou menos todo o contorno ali do corpinho dela. Não precisa ficar perfeito. Não, eu quero perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, a gente vai perder muito tempo. E como essa borboleta não vai precisar assim de muito detalhe, não vai ser enxergada assim muito... Enxergada é ótimo, não vai ser vista de um tamanho muito grande, então aqui já tá legal, a gente já tem o corpinho dela do meio. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa para a asa. Então aqui, ó, eu vou esconder a camada corpo, pressionando o olhinho e vou ativar o olhinho da de baixo. Mas essa aqui não é a asa, cara, essa aqui é a borboleta inteira. Então eu sei, mas a gente vai resolver isso agora. Deixa a camada selecionada dessa borboleta inteira, lá em cima a gente vai na ferramenta de Rectangle Tool, que é o retangulinho. E aí, não se esqueça, tá? A camada tem que estar ativada. Feito isso, eu vou clicar aqui mais ou menos do lado esquerdo em cima, ó. Segure e arrasta, fazendo um retângulo. A ideia é, eu preciso pegar só o lado esquerdo da borboleta. Só que quando eu faço isso, não sei se você está percebendo, mas eu estou, isso está me incomodando. Eu consigo enxergar aqui, ó, a antena da borboleta. Então a gente precisa ajustar aqui esses pontinhos. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, no caso, né, com a Pen Tool, eu vou clicar aqui, ó, nessa linha. Cliquei, eu criei mais um ponto de controle. Feito isso, com a ferramenta ali, ó, de seleção, eu vou mover os pontinhos, ó lá, só clicar e arrastar, ó, de forma que eu não consiga enxergar mais a anteninha, mas eu consiga enxergar toda a asa. Se você quiser, você pode até ajustar um pouco mais, ó, deixa aqui juntinho para não ficar nem sobrando nem faltando. E aqui na base também, ó. Mesmo que você diga, professor, mas tá aparecendo um pouquinho do corpinho dela aqui. Então, aí meio que não tem o que fazer, né? Mas não tem problema, tá? No resultado final, isso aqui vai ser indiferente. Deixa eu só ajustar, que palavra difícil. Novamente, ó, pegando só esse pontinho, vou colocar só um pouco mais pra cá, porque tava aparecendo tipo um pontinho aqui estranho. Então, beleza, a gente fez o quê? A asa da esquerda. Eu vou renomear essa camada, clicando sobre ela com o botão da direita e colocando Rename. Vou colocar o nome só para ficar mais fácil, esquerda. Então a gente sabe que essa aqui é a asa da esquerda. Feito isso, a gente vai duplicar essa asa e colocar ela do lado direito. Mas antes, se você quiser assistir um tutorial de como animar um quadradinho pulando de uma forma muito elegante, que é um tutorial que você fala, nossa, mas um quadrado pulando, que coisa insuportável. Não, é muito legal porque lá a gente usa conceitos de princípios de animação. Então, antes de perder tempo na sua vida, clica no card lá em cima, ó, e assiste esse tutorial, palavra difícil, né? De como animar um quadrado elegantemente ali pulando. Isso você pode fazer depois, tá? É só uma dica aqui, você pode fazer depois que esse tutorial acabar, você que sabe. Vamos lá, eu vou selecionar essa camada aqui da asa, né? No caso que se chama esquerda, e vou duplicar pressionando Ctrl D. Nessa aqui que se chama esquerda 2, a gente vai renomear, você já sabe como é que faz isso, para o nome de direita. E aí, abrindo as opções dessa camada bem aqui do ladinho, a gente vai vir em Transform. Em Transform, eu vou mudar a opção aqui, ó, de Scale. Dentro do Scale, um detalhe importante, hein? Eu vou desativar essa corrente e o valor que estiver ali, porque o Scale é baseado em dois valores, valor de X e valor de Y. O primeiro valor, que está como 77, eu vou simplesmente colocar o valor invertido, né? Em vez de 77, vai ficar menos 77. Com isso, já ficou a asa do lado direito. Agora, visualizando todas as camadas, deixa eu só ativar de novo aqui, ó, o olhinho do corpo. A gente percebe que tem um problema, né? Parece que alguém veio, cortou a borboleta no meio. Ai, meu Deus, deve ter doído muito. Então vamos resolver isso. Selecionando a camada direita, que obviamente é da asa da direita, ó, eu vou mover um pouco para o lado. Pode ser com as setas também no seu teclado, tá? Ó, clica com as setinhas da esquerda, direita, cima e baixo, até ela se aproximar. Não precisa ficar, não, você tem que ficar perfeito. Não, tem que ficar o máximo possível ali, com tudo unido, né? Para não dar aquele corte como estava aqui, porque isso aqui estava horrível. Continuando, o que acontece? A gente vai fazer essa asa rotacionar, ela tem que girar, como se estivesse batendo. E para isso eu preciso definir o ponto específico por onde essa asa vai rotacionar, por onde ela vai girar. Para isso, deixe a camada da esquerda selecionada e aqui, ó, eu vou selecionar essa ferramenta que se chama, deixa eu ver que eu sempre esqueço, Pan Behind, na verdade Anchor Point Tool. Para que os caras colocam dois nomes? Que loucura! Beleza, quando eu faço isso, olhando diretamente aqui na tela, eu tenho esse ponto, essa mira. Eu vou clicar em cima dela e jogar mais ou menos no cantinho da asa, mais ou menos aqui, ó. Certo? Nem em cima do corpo, nem muito aqui, mais ou menos no cantinho da asa, que seria mais ou menos o local onde ela vai bater. Mesma coisa para a camada da asa da direita. Ó. Clica nela e joga para a direita.
Feito isso, vamos lá. Aqui eu vou pegar as duas, na verdade as três camadas, né? E eu vou ativar o 3D delas. Então, em todas as camadas, ativa esse quadradinho, ó, que vai ficar com este cubinho lá dentro. Quando eu faço isso, o que acontece? As camadas aqui agora, todas elas vão ter mais propriedades que eu posso mexer. Por exemplo, a camada da direita e da esquerda tem propriedades novas de rotação. Eu sei que você fala, nossa, meu Deus, rotação, ai, quanta coisa. Calma. O que acontece no caso aqui é aqui, ó, essa rotação em Y, se você mudar o valor dela aqui, ó, a asa vai, que da hora, ó, ela começa a bater. Então o que a gente tem que fazer é animar essas propriedades de rotação em Y. Respira fundo e vamos lá. Eu vou deixar a agulha aqui no tempo inicial e aqui, ó, na camada da direita e da esquerda, se a sua propriedade de rotação não estiver aparecendo, seleciona as duas camadas e pressiona a tecla R. Com isso, eu visualizo já as propriedades de rotação. Com a agulha no tempo zero, eu vou criar um keyframe de rotação em Y. É só clicar no reloginho. O legal é que, se as duas camadas estiverem selecionadas, ele cria keyframes para as duas. Ó. Então, rotação em Y, rotação em Y. Eu vou avançar 4 frames para frente. Para isso, você pode usar a tecla no seu teclado de page down. Então, eu vou 1, 2, 3, 4... indo para o frame número 4 e eu vou criar outros keyframes. Mas cuidado, não clica no reloginho, clica aqui do lado, ó, porque aí você cria keyframes. Se você cria o keyframe a primeira vez, clicando no reloginho, beleza, criou o primeiro. Se você clicar no relógio de novo, ele vai remover os keyframes e não é isso que nós queremos, certo? Então eu tenho keyframe aqui, keyframe aqui. Agora vamos lá, eu só vou fazer o seguinte, eu vou animar aqui, na verdade eu vou modificar os keyframes. Então deixa o keyframe no tempo inicial e eu vou pegar o valor da rotação em Y e vou mudar aqui para de repente a asa ficar mais ou menos assim, ó. Aqui a gente pode colocar o valor já de 70, mais ou menos para ficar assim parecido, né? Então 70 graus aqui, ó. Ela vai ficar assim. A borboleta, no caso, a asa, né, de baixo, que é a asa da esquerda, eu não posso colocar o mesmo valor, porque se eu colocar o mesmo valor de 70, ó, ela vai no sentido oposto, né? Vai ficar uma borboleta toda estranha. Então, ao invés de colocar o valor de 70, que é o que eu coloquei na outra, eu vou colocar o valor de menos 70. E agora, move a agulha até o segundo keyframe aqui, peraí que eu fiz uma loucura, até aqui, ó. Até o tempo 4 frames, né, onde eu tenho esses keyframes aqui, e eu vou inverter os valores. Então, o que era 70 vai passar a menos 70, e o que era menos 70 vai passar a 70. Então, a gente já tem isso aqui, ó. Olha que louco, é uma animação de asinha faz isso. A asa estava assim, ela ficou assim. O que acontece aqui é o seguinte, né? A gente teria que fazer essa asa batendo várias vezes. Para a asa bater várias vezes, o que a gente pode fazer é começar a copiar e colar esses keyframes até o fim. O que seria um inferno? É muito chato, muito chato. Então, para a gente ganhar tempo, a gente pode usar o quê? Expressões. As expressões, elas servem realmente para facilitar o processo. Mas antes, eu vou selecionar todos os keyframes, clicando numa área vazia, ó, segura e arrasta, selecionei todos eles, clique em cima de qualquer um deles, vem aqui, ó, na verdade, clique em cima de qualquer um deles com o botão da direita, agora eu falei certo, e aí você vai em Keyframe Assistance e coloca a opção de Easy Is. Feito isso, eu deixei a animação, né, a movimentação um pouquinho mais suave. Continuando, a gente vai fazer o seguinte. Na propriedade de rotação em Y, você vai segurar a tecla Alt e vai clicar em cima do reloginho. Não é só clicar em cima dele, pelo amor de Deus. Segura Alt no seu teclado e clica no relógio. Com isso, eu ativo as opções de expressões, onde eu posso digitar coisas, é tipo uma programação mesmo, digito aqui várias coisas e as coisas vão acontecendo. Obviamente não é só digitar de qualquer jeito, né? Tem uma linguagem de programação, tem toda uma coisa meio maluca. Porém, para ficar mais fácil, aqui a gente pode clicar nesse playzinho ou nessa setinha, a gente vai na propriedade aqui de Property, e em Property você clica em Loop Out, não é Loop Out Duration, é Loop Out. Com isso, o que acontece? Ele escreve uma propriedade Loop Out Type Cycle, blá 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 blá, e aqui o que importa é isso aqui que está escrito Cycle. Quando eu coloco essa propriedade, o que acontece é isso, ó. Olha como a asa fica, né? Ela fica sempre fazendo a mesma animação, que é, ela vai ficar nesse sentido e vai para esse sentido e fica repetindo. Só que eu não quero cycle, porque o cycle faz isso, faz com que a animação chegue ao fim e volta para o começo, chega ao fim e volta para o começo. Eu vou mudar o texto de cycle para o texto, aqui no caso, de ping-pong. Na dúvida, pausa o vídeo, é isso aí, ó, ping-pong. Olha a diferença que eu tenho agora, ó. Então ela vai e volta. A gente vai fazer a mesma coisa para outra propriedade. Ah, tem que fazer tudo de novo? Claro que não. Seleciona aqui, ó, essa expressão. Ela automaticamente fica toda selecionada, ou você pode clicar e arrastar e seleciona e pressiona Ctrl C para copiar. Segura Alt, clica nessa propriedade que a gente não colocou expressões ainda, ó.
segurando o Alt, né? Clica no reloginho e pressiona Ctrl V. Olha só que louco. Agora ela já fica batendo as asas infinitamente. Talvez você olhe bem no meio e falando, nossa, aqui no meio tá meio estranho, ó. Então, tá estranho, mas como a gente não vai usar a borboleta nesse ângulo, não tem problema, a gente vai usar ela um pouquinho rotacionada. Então, essa pequena falha aí é uma falha que não faz diferença, certo? A gente pode continuar a partir daqui. Outra coisa que a gente vai fazer aqui para ficar mais interessante é ativar o Motion Blur. Então, da mesma maneira, nossa, falei tudo errado. Da mesma maneira que a gente ativou a opção de 3D, a gente vai ativar esses outros quadradinhos aqui de todas as camadas, ó, onde eu tenho Motion Blur. Ah, agora tá mais da hora, né? O Motion Blur, caso você fale, meu Deus, o que é o Motion Blur? O Motion Blur nada mais é do que um desfoque de movimento, é um rastro de movimento que acontece naturalmente no mundo, na vida, né? No mundo real. Só que dentro dos computadores a gente tem que forçar isso, e aí pressionando, né, esse botãozinho, ele já faz isso pra gente. Continuando, quase engasguei. Agora sim, vamos para a última parte, onde a gente vai animar essa borboleta voando para lá e para cá lindamente. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova composição, indo em Composition, New Composition. Talvez você pense, poxa, professor, mas você não pode animar diretamente nessa composição? Então eu posso, mas o problema é que se eu animar na mesma, fica meio confuso porque essa aqui já tem 3 camadas, vai dar um trabalhinho. Então a gente pode criar uma nova composição com o nome de animação. Se eu escrever direito hoje vai ser maravilha, né? Então beleza, animação. Aqui a largura, eu vou colocar 1280 por 720, que é o formato HD. Mas aqui é com você, depende muito do seu vídeo. De repente você vai colocar isso num vídeo, você coloca o tamanho que você quiser. Ou você pode manter também 800 por 800, tanto faz. Eu só estou usando isso porque é uma referência com relação ao tamanho HD. Mas aqui é com você, até rimou, né? HD, você... Tá bom, chega de palhaçada. Beleza, aqui embaixo tem a duração. Pode colocar também a duração que você quiser e eu vou pressionar OK. Feito isso, eu vou arrastar a camada borboleta aqui para essa timeline, que corresponde à timeline da composição animação. Então arrasta a borboleta, ó. Soltei. Feito isso, o que eu tenho é isso aqui, ó. Mesma coisa, só que a diferença é que agora eu não tenho 3 camadas, eu tenho uma camada só com toda a borboleta, que é muito mais fácil da gente trabalhar. Atenção a uma coisa importantíssima. Aqui eu vou ativar esse solzinho e também vou ativar aqui a opção de 3D. Então clica no solzinho, clica no 3D. Deixa eu explicar isso para você. O 3D faz isso, ele ativa propriedades que não tem normalmente. Por exemplo, quando a gente usa a rotação sem ativar o 3D, existe um ângulo específico. Ativando a opção 3D, tem 3 tipos de rotação que a gente pode trabalhar. E ativando a opção do solzinho, a gente faz com que algumas propriedades internas da composição fiquem visíveis, certo? Então aqui vamos fazer o seguinte agora, vamos animar a borboleta. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui e vou criar um keyframe de posição. Então seleciona essa camada borboleta e pressiona a tecla P. P do quê? P de position, né? Meio óbvio, né? Mas vamos lá. Feito isso, no tempo inicial, que é o tempo 0, eu vou criar um keyframe de position. Feito isso, a gente pode selecionar a borboleta e arrastar tudo para a nossa esquerda. Eu vou arrastar a agulha aqui até mais ou menos o tempo. Na verdade eu joguei pouco para a esquerda, né? De novo com a agulha no tempo 0, vou jogar mais para a esquerda ainda. Pronto. Aqui com a agulha eu vou arrastar agora mais ou menos até o tempo 3 segundos, 4 segundos, depende. O que a gente vai fazer é, ela vai da esquerda até a direita. O tempo que ela vai demorar isso é com você. Se ela for uma borboleta nova, cheia de vida, ela vai passar bem rápido. Se for uma borboleta mais idosa, mais velhinha, ela vai demorar um pouquinho mais. Então a gente tem que ter essa noção de tempo. Mas eu acho que 3 segundos funciona bem. Com a agulha no tempo 3 segundos, eu vou mover essa borboleta aqui para a direita. Quando a gente fala, olha, né, eu tenho isso aqui, ó. Essa borboleta tá voando tipo um caranguejo, de ladinho. Então tá muito errado, a gente tem que resolver isso. Vamos lá. Eu vou deixar a agulha mais ou menos no tempo onde eu consigo enxergar a borboleta aqui no meio do caminho. E aí a gente vai mudar algumas coisas. Vamos lá, eu vou abrir as opções da camada da borboleta aqui. Eu tenho Transform. Em Transform a gente tem os famosos rotações. Então a gente tem a rotação em X, ó, que move ela nesse ângulo. A rotação em Y, que move nesse. E a rotação em Z, que move nesse. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Na rotação em Z, eu vou virar aqui a borboletinha mais ou menos aqui, ó, deixando na direção que ela vai, né? Porque se ela tá indo da esquerda para a direita, não tem como ela ir de ré. Eu acho que a borboleta não tem essa capacidade, mas enfim, não vamos tentar isso. Então ela vai aqui, ó, no sentido certo, ó. Legal, já está funcionando de certa forma, só que está faltando um pequeno detalhe, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir nas outras rotações que eu tenho, posso mudar a rotação em Y, mas aqui muda mesmo é o X, ó. Então no X eu vou deixar um pouquinho de lado e a gente já tem isso aqui, ó.
a borboletinha vindo de um lado para o outro, maravilhoso! Duas últimas coisas que a gente pode fazer para deixar isso aqui um pouco mais interessante. Com a camada selecionada, eu posso vir e clicar aqui, ó, em cima desses quadrados, mas não de qualquer jeito. Eu posso clicar com a ferramenta da Pen Tool em cima do quadrado. Vamos entender isso, pelo amor de Deus. Aqui corresponde ao ponto inicial, da onde a borboleta sai, e aqui o ponto final, da onde ela chega. Com a Pen Tool selecionada e clicando em cima do ponto ali, ó, daquele quadradinho, eu posso deixar esse movimento mais curvado. Então eu posso puxar um pouco mais para cá e o da direita eu vou puxar um pouco mais para baixo e para a esquerda. Com isso, a borboletinha, ó, ela faz um caminho meio oscilando, né? Ela vai ali meio de cima e vai descendo. E agora sim, a última coisa que podemos fazer é ativar o Motion Blur. Para isso é só clicar aqui nessa opção, ó. Ele ativa o Motion Blur. Agora eu acho que fica um pouco mais interessante, fica bem mais real, né? Motion Blur, ele é incrível e maravilhoso. Uma outra coisa que você pode fazer também, se você quiser, para ficar mais legal aqui, é usar câmeras. Oh meu Deus, mas eu não sei usar câmeras. Não tem problema, você pode clicar aqui no cantinho à direita e assistir um tutorial de como fazer câmeras, né, de como usar câmeras no After Effects. Depois é só você aplicar esse mesmo conceito aqui, usando a câmera que cria sensações diferentes aqui conforme você vê a mesma cena. Eu não vou criar uma câmera aqui porque a gente não vai perder tempo e esse tutorial já existe, certo? Então clica no card aí, assiste esse tutorial e eu te desafio a usar o conceito dele aqui nessa borboleta. Chega de borboletas! Agora é hora de falar de um assunto muito sério. Clica na descrição do vídeo aí embaixo para conhecer o meu curso onde mais do que aprender, você vai dominar o After Effects. Nesse curso você vai aprender as principais ferramentas e funções enquanto vamos desenvolver diferentes tipos de projetos na prática. E enquanto isso você vai aprender sobre transições, animações de texto, time remapping para controle de tempo, máscaras, rotoscopia, shapes, animações de câmera, efeito parallax e ainda o painel Essential Graphics, correção de cores, chroma key e muitos outros assuntos. Se você não sabe nada do After Effects ou até sabe uma coisa ou outra, mas sente que tá faltando alguma coisa, esse curso é para você. O link dele tá na descrição do vídeo aí embaixo. E eu também tenho um curso para você que quer se aprofundar, não sei porque eu tô fazendo isso, para você que quer se aprofundar mais em expressões no After Effects. Nesse curso, você vai entender a estrutura das expressões e ver vários exemplos na prática. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre as expressões, o link deste curso também tá embaixo na descrição do vídeo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de After Effects, não seja manhoso. Você tem duas opções muito legais clicando aqui do lado. É isso mesmo, é só clicar em um dos dois aqui. É hora desse vídeo modesto terminar. Muito obrigado para você que assistiu. Tchau.